a unicidade das PGEs abrange as empresas estatais ou não? Qual é a relação entre a unicidade dos procuradores de Estado e as sociedades de economia mista e as empresas públicas em âmbito estadual? É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo, daqui a pouco, depois da vinheta. Bem, galera, olha só, no último vídeo que eu gravei aqui para o canal, eu tratei do princípio da unicidade e a relação dele com as universidades públicas estaduais. A gente viu que, segundo o STF, em âmbito estadual, as universidades públicas não podem ter procuradorias próprias, embora até possam ter no seu quadro de pessoal um cargo em comissão de procurador-geral da universidade. E esse cargo não tem que, obrigatoriamente, ser ocupado por um procurador de Estado. Tá? Então, essa é a jurisprudência atual do STF sobre a possibilidade ou não de universidade pública estadual ter procuradoria própria. Só que nesse vídeo eu acabei fazendo uma grande revisão, um apanhado geral sobre o princípio da unicidade. A gente viu como que ele é tratado pelo Supremo Tribunal Federal. E quando eu tratei da unicidade, e aí já fica aqui um alerta, né? Se você não viu esse vídeo ainda, vá ver para entender bem o que é a unicidade, tá? Mas quando eu tratei da unicidade, eu expliquei o seguinte, que segundo o STF, a unicidade não engloba as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, a unicidade dos procuradores de Estado não alcança as empresas estatais. Tá? Isso foi dito pelo Supremo Tribunal Federal nesse precedente aqui. Olha só, na ADI 3536, que teve como objeto normas do Estado de Santa Catarina. Nessa ADI, além do debate sobre se a unicidade das PGEs alcança ou não as empresas estatais, também se debateu o seguinte, olha, ainda que a gente decida que a unicidade não alcança as estatais, será que os estados têm autonomia para estabelecer na sua legislação que a PGE também atuará em relação a empresas públicas e sociedades de economia mista? Porque é o seguinte, quando a gente fala que a unicidade não alcança as estatais, a gente está falando o quê? Está falando que os procuradores de Estado não têm a prerrogativa de exclusividade de atuação quando se trata de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Ou seja, as empresas públicas e sociedades de economia mista podem ter órgãos próprios, corpos próprios de advogado. Não tem que ser um procurador de Estado realizando a consultoria jurídica ou a representação judicial da estatal. Então, esse debate foi feito no STF. Ainda que a unicidade não se aplique às estatais, será que os estados podem estabelecer, no exercício da sua autonomia, que os procuradores de Estado atuarão sim em relação às estatais? Serão eles que realizarão a consultoria jurídica? Serão eles que realizarão a representação judicial dessas empresas? Bem, uma coisa foi unânime nessa ADI aqui, na ADI 3536. Todos os ministros concordaram que o princípio da unicidade não engloba as empresas estatais. Ou seja, os procuradores de Estado não têm a prerrogativa de exclusividade de atuação quando se trata de empresa pública ou sociedade de economia mista. Tá? O outro debate que teve nessa daí foi o que eu acabei de falar. Tudo bem, então a unicidade não se aplica para as estatais. Mas será que os estados, exercendo sua autonomia, podem prever nas suas normas que serão os procuradores de Estado que exercerão a consultoria jurídica e representação judicial das empresas públicas e sociedades de economia mista? A gente teve duas correntes diferentes, né, nesse julgamento aí. Uma delas foi a do Barroso, que falou o seguinte: concordo que a unicidade não engloba as estatais, mas eu entendo que não tem nenhum problema que os estados, exercendo sua autonomia, decidam se querem que os procuradores de Estado, na sua atividade, incluam as estatais ou não. Os estados podem dizer se serão os procuradores do Estado que irão exercer a consultoria jurídica e a representação judicial das estatais, ou se eles preferem que as estatais tenham um corpo próprio de advogados. E aí o Luiz Fux concordou com o Barroso nesse debate. Só que o Barroso foi vencido. Tá? Prevaleceu a orientação do relator, que eu acho que foi o Alexandre de Moraes aqui. Tá? O Alexandre de Moraes falou o seguinte, olha, além de a unicidade não englobar as estatais,
os estados não podem estabelecer normas que prevejam que serão os procuradores do estado que exercerão a consultoria jurídica e a representação judicial das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Então, além de a unicidade não englobar as estatais, é inconstitucional norma estadual que atribua aos procuradores do estado a função de exercer a atividade de advocacia no âmbito das estatais. Por quê? Porque as estatais são empresas, são pessoas jurídicas de direito privado. Então, colocar um órgão de advocacia pública que está previsto na Constituição para atuar em relação às pessoas jurídicas de direito público, colocar esse órgão para atuar em relação também às empresas estatais, seria ali uma quebra de isonomia entre as estatais e as demais pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Então, por conta de representar um tratamento aí privilegiado para as estatais, o STF considerou inconstitucional norma estadual que estabeleça a atuação da PGE também em relação às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Tá? Então, só para concluir, primeiro, a unicidade não engloba as estatais. Segundo, ainda que os estados tenham autonomia para estabelecer suas próprias normas, essa autonomia não permite que eles prevejam que serão os procuradores de Estado que atuarão em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá? As estatais têm que ter obrigatoriamente um corpo próprio de advogados, segundo decidiu o STF na ADI 3536. Beleza? Então era isso, galera. Foi mais um vídeo para complementar o vídeo anterior e afastar qualquer dúvida, já que eu acabei não me aprofundando no debate sobre as estatais no vídeo que eu tratei da unicidade e do concurso público para procurador de universidade estadual. Beleza? É isso aí. Valeu, galera. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra gente e recomendo que se inscreva aqui no canal do Revisão PGE, que a gente sempre traz conteúdo de qualidade para você. É isso aí, vamos junto!